Bom dia, como vai você? Hoje eu estava me lembrando de algumas pérolas da minha história pessoal de vida, né? De algumas, de alguns golpes de sorte que eu tive mesmo, né? Quando eu me formei, em 1981, 82, eu comecei a realizar um trabalho de educação sexual escolar, que começou numa escola chamada Padre Melico Cândido Barbosa, no Parque Tropical em Campinas. Em 1982, 83, quando estava começando a AIDS. E foi muito lindo porque esse trabalho foi o trabalho pioneiro que começou numa escola e foi para 35 escolas municipais de Campinas. E como era um tema muito polêmico, houve um interesse muito grande da imprensa e eis que quem foi supervisora desse trabalho foi uma psicóloga chamada Marta Suplicy. Doutora Marta Suplicy, na época, tinha um programa chamado TV Mulher, né? Na Rede Globo. Esse programa era um programa muito interessante, mas muito interessante. E a doutora Marta, algumas vezes veio a Campinas para visitar a escola, as escolas onde estávamos trabalhando com o nosso trabalho de educação sexual escolar. Maravilhoso trabalho, feito pelos próprios professores e pais, né? E eu estou falando disso porque, graças à interferência da doutora Marta Suplicy e a grandiosidade do tema que eu estava trabalhando na época, que durou uma década, aproximadamente uma década, e terminou quando a doutora Marta Suplicy se tornou uma pessoa do mundo político. E aí então o trabalho deixou de ser interessante, mas ele continuou por outras pessoas que tinham interesses partidários e de associação do trabalho de educação sexual escolar ao PT, à esquerda e ao movimento, né? E eu sempre fui uma pessoa voltada para o social, né? O social. Para você ter uma ideia, quando nós lançamos a candidatura do professor João de Carvalho, o João de Carvalho foi meu professor no Cotuca, no colégio da Unicamp. Esse trabalho foi muito, enfim, usado com essa finalidade. E a fotografia do candidato a prefeito, os candidatos a vereadores, foi todo feito no meu consultório. O Lula estava lá, várias pessoas, Jacob Ittar estava lá. Quem mais? Sindicato dos Petroleiros. A rua parou, foi um negócio encantador, maravilhoso. E, infelizmente, o João de Carvalho não venceu, né? Mas não tem importância, eu não estou aqui para dizer para você a respeito disso. Eu estou aqui para falar um pouco sobre as armadilhas linguísticas que existe na nossa psicologia social, né? Por aí. E eu quero falar com você de um aspecto histórico, basicamente histórico, que eu tive foi quando eu conheci, por causa desse trabalho, por causa da TV Mulher, por causa da doutora Marta,
Suplicy, quando eu conheci o Enfield. Não sei se você sabe quem foi o Enfield. O Enfield, o Plínio Marcos, foram pessoas importantes da nossa época. Esse livro do Plínio Marcos, por exemplo, autografado por ele, né? Tudo isso aqui tem um valor histórico imenso, essas coisas. Mas eu me tornei próximo do Enfield. O Enfield, que é mineiro também, perto aqui de onde eu moro em Viçosa. E na Bienal de 1984, fomos tomar café. O Enfield estava lançando o livro dele, esse livro aqui, Direta Já, relançando, porque na verdade o movimento Direta Já começou em 1975, 76, né? E estávamos tomando café, eu, o Enfield e o Plínio Marcos, na Bienal de 1984. E aí o Enfield não se aguentava de dar risada, falando do fato de que o doutor, o general Figueiredo, tinha dito que a partir daquele dia seguinte estava decretada a democracia no Brasil. Que todo mundo tinha que ser livre. E que quem não fosse livre, ele ia mandar prender e arrebentar. A democracia, a partir dali, passou a ser uma coisa obrigatória, né? E enquanto autografava esse livro histórico, o Enfield dava risada sobre essas questões da burrice que existia numa extrema-direita burra. Porque não é porque a pessoa é da direita, que ela é burra. Não. Mas eu vou te dizer uma coisa. Aliás, tem muita gente de direita inteligente. Mas naquele tempo tinha uma enxurrada de gente burra que dava vergonha de ser brasileiro, né? Ernesto Geisel, João Batista Figueiredo. Vou te contar, hein? Quando ele dizia, olha, ou vai ser livre, ou eu prendo e arrebento porque é obrigado a ser livre. Meu Deus do céu! Essas armadilhas linguísticas é um tema importante sobre o qual eu gostaria de falar um pouco com você oportunamente, não é? Eu estou estudando algumas coisas muito interessantes nessa linha, né? Mas o Enfield, que faleceu infelizmente, né, um pouco depois, em 88, foi uma figura muito interessante para um Brasil que procurava, naquela época, os caminhos da liberdade, coisa que nós sabemos, nós filósofos sabemos, que liberdade plena a gente não atinge, assim como o sentido pleno da vida. Não, a gente busca a felicidade plena, a gente busca essas coisas. Elas não existem como algo objetivo, mas existe no plano filosófico de uma utopia. Não é porque a liberdade plena não existe e que ela é uma busca que ela não é interessante. Às vezes a liberdade não está em encontrar a liberdade, mas está na busca pela liberdade. Quando você busca pela liberdade, você já está sendo livre. Quando você procura uma razão para viver, um sentido para a vida, você já encontrou esse sentido. Quando você procura a felicidade e tem liberdade para fazer isso,
você já está sendo feliz. E a felicidade está, então, na busca, na feliz busca dessa felicidade. Muito obrigado. Eu sou José Carlos Vitor Gomes, eu sou filósofo, escritor, um escritor modesto. Estou com um livro para ser lançado agora, inclusive, sobre a minha autobiografia, sobre a qual eu gostaria de falar oportunamente com você. Né? Muito obrigado, até logo.